respirando tranquilamente, sentindo o nosso coração jorrando energia de amor e gratidão. Vamos mentalizando o nosso anjo guardião, esse amigo que de dia e de noite segura as nossas mãos, nos orienta. Vamos agradecer a ele também, pedindo ao Pai Maior, a esse irmãozinho, muita luz. Vamos pensando nas nossas casas, nos familiares. Se tiver algum amigo com problema, vamos pedindo por ele. Vamos vibrando pelo planeta Terra, pelos nossos irmãozinhos que estão em guerra, que a paz e o amor se instalem nesses corações para que haja mudança, para que haja perdão. Vamos pedindo também pelos nossos governantes, pelos hospitais, pelos presídios, pelos manicômios e por todas as colônias espirituais. Vamos agradecer a nossa irmã Joana de Ângeles por esta casa abençoada, que ela nos orienta, nos acolhe. Vamos agradecendo a todas as equipes espirituais que amorosamente trabalham com todos os médiuns da casa, com a equipe de limpeza e higienização, com a equipe de doutrina espírita. Vamos pedindo também paz e luz para nossa irmã Marli, que vai fazer o Evangelho da noite de hoje. E vamos agora, com muito amor, homenagear nossa Mãe Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui, né, inaugurando de novo a terça-feira, né? Ontem foi a inauguração geral, né? E hoje é a terça-feira, a primeira terça-feira que a gente está aqui. Para quem não me conhece ainda, eu sou uma trabalhadora da casa das segundas-feiras. E desculpa, não estou acostumada muito com o microfone. E aí, eu às terças eu venho esporadicamente, tá? Quando sou escalada. Então, nas segundas a gente está sempre por aqui. Por isso que vocês, a maioria, não me conhecem. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema, quando Jesus disse, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículo 12 e 13, quando Jesus disse, vós sois o sal da terra. Então, o que será que Jesus quis dizer, né, com essas palavras? Ele colocou essas palavras afirmando mesmo que nós somos o sal da terra. O sal, a gente sabe que ele é encontrado na natureza, né, assim, em abundância. E ele tem uma grande capacidade de dar sabor, né, aos alimentos e conservação, conforme a sua dosagem, a sua qualidade, ele é excelente. E tomando o sal como exemplo, né, porque Jesus gostava de falar com as pessoas da época, eram muito ignorantes, né? E ele costumava dar esses exemplos simples. Ele usava a natureza, ele usava as coisas corriqueiras do dia a dia para
poder demonstrar e explicar melhor o Evangelho. Então, ele, tomando o sal como exemplo, Jesus nos deixou uma mensagem muito bela e muito profunda, quando ele nos convidou a sermos o sal da terra. Isso se trata de um convite que Jesus está fazendo para nós, para que a gente possa fazer a diferença, né, por onde nós caminhamos, e marcando sempre com amor a vida das pessoas que nos cercam. De que maneira? Respeitando as pessoas, né, que agem ou pensam diferentes de nós, e dando apoio a elas, sendo generoso, humano, compreensivo. E também uma coisa muito importante, não julgar as pessoas. A gente tem o hábito de julgar, né? Tudo que acontece, a gente já imediatamente a gente julga, né? Então a gente precisa começar a frear esse modo nosso de ser, não julgando os outros, e doar o nosso tempo, compartilhar o nosso conhecimento. Quantas pessoas precisam, às vezes, num momento de aflição, precisam de uma palavra, de um abraço, né? Um abraço já diz tudo, muitas vezes. E a gente precisa ter esse dom, né, de ajudar no momento certo, né? E compartilhar também o nosso conhecimento, se for necessário. Se a gente acha que aquela pessoa é aberta, a novos conhecimentos, a gente pode também falar alguma coisa para dar um consolo. E ser também um motivador de pessoas. A gente precisa ajudar. Naquele momento de aflição, a gente tem que é só pedir para o nosso anjo guardião que ele nos intue ideias boas, para que a gente possa ajudar aquela pessoa com palavras de autoestima, né? Melhorando aquele momento. Então, que a gente também exerça a nossa profissão da melhor maneira possível. Isso é ser sal da terra também. Porque lá no nosso ambiente de trabalho, a gente tem que ser companheiro, né? Ajudar as pessoas que às vezes estão em dificuldades, que não sabem executar aquele trabalho. Se a gente souber, por que não ajudar, né? E jamais ser indiferente a essas pessoas, jamais. Porque sempre quem está ali na aflição precisa de alguém que dê ânimo, né? A gente não pode passar batido, agora não quero falar, não. Vamos sempre estar dispostos a ajudar. Isso é ser sal da terra. Então, estando sempre dispostos a ajudar, a combater o sofrimento dessas pessoas, nós lhe damos o quê? Segurança, porque elas entendem que elas têm alguém, né? Elas têm um porto seguro. E também agradecer muito a Deus quando Ele nos dá essa oportunidade. Porque não é sempre que a gente tem essa oportunidade de ajudar, né? Então, nesse momento, Deus nos dá essa chance da gente elevar ainda mais o nosso espírito, sendo caridosos, né? Porque isso é uma caridade. Ajudar alguém com uma palavra de conforto é uma caridade. E transforma o ambiente em que nós vivemos. O ambiente que nós estamos vai ficar muito mais leve. E mantendo sempre o nosso equilíbrio. Isso é importante. Sem que a gente se revolte por qualquer coisa que aconteça. Procurar sempre manter o equilíbrio. Algo que acontece inesperado, a gente tem que pensar por que aquilo aconteceu. Sempre tem algo para nos ensinar. Então, a gente precisa ser equilibrado nesses momentos. Manter o equilíbrio.
E nós podemos, dessa maneira, ser sempre aquele que leva o tempero equilibrado, né? Da alegria, do otimismo, da esperança, né? Aos irmãos de caminhada. E principalmente por aquele irmão, aquela pessoa que está carregada do sal da amargura. Quantos que são assim? E a gente precisa saber compreender, né? E levando aos pouquinhos, falando com calma, com paciência, a gente consegue tirar aquela pessoa daquela amargura. Então, nós vamos parar um pouquinho para pensar agora. Será que nós somos um oásis no deserto de bênçãos? Será que nós somos o sal da razão, do equilíbrio? Será que nós somos a fonte generosa de conselhos, de paciência? Ou nós somos espinheiros? Então eu vou deixar isso para você, essas perguntas para vocês mesmos se fazerem, tá? E Jesus, né, respeitando a individualidade de cada um e o momento que cada um está vivendo, ele deu esse exemplo do sal da terra, nos convidando para a nossa transformação interior. A partir do momento que a gente se dispõe a ser o tempero na vida das pessoas, a gente se transforma interiormente. E aí a gente lembra de Jesus, quando ele disse para aquele moço rico que abandonasse as ilusões do mundo, lembram dessa passagem? Que ele abandonasse as ilusões do mundo e o seguisse, largasse todos os bens e o seguisse, oferecendo-lhe assim o sal da verdade e da vida eterna. E o moço seguiu Jesus. Para Joana de Ângeles, Jesus sugeriu que ela retornasse ao convívio do marido egoísta, do marido indiferente. Lembram da história de Joana de Cusa? Se não lembram, procurem ler, que é muito bonito. E assim, Joana se tornaria o sal do perdão e da compreensão. Porque a gente só chega ao perdão, como ontem, né? O Dr. José Roberto falou sobre isso. Quem estava aqui deve se lembrar. Ele falou que o perdão é a mais difícil virtude da gente conseguir, né? Então, mas para a gente chegar no perdão, porque muitas pessoas falam, eu perdoei, como ele disse ontem, mas eu não esqueço aquilo fica passando como um filme na minha cabeça, eu não esqueço daquilo, mas eu perdoei. Isso, na verdade, não chegou a ser um perdão verdadeiro, né? Então, para a gente conseguir perdoar, tem uma receitinha, digamos. A gente tem que primeiro compreender aquela pessoa e voltar o filme um pouquinho e pensar o que aquela pessoa passou naquele dia, o que aconteceu com ela para ela ter agido daquela forma com a gente, ter respondido tão asperamente daquela forma. Então aí a gente vai entender, poxa, ela estava passando por um momento difícil, complicado, algo aconteceu naquele dia, muito, né, exageradamente difícil para ela. Então vamos compreender e perdoar. E outros exemplos, né, de família, de pessoas que agem, às vezes por egoísmo, às vezes por inveja, né? A gente tem que entender que cada um tem seu tempo de evoluir. E enquanto não chega o tempo, né, a gente tem que compreender e perdoar aquela pessoa. Aí, Jesus disse para Maria de Magdala, ele apresentou para ela a face do amor verdadeiro, a fim de que ela se tornasse o sal amoroso
da maternidade, cuidando dos órfãos, dos esquecidos pela dureza dos corações humanos. E assim, Maria de Magdala, ela tinha muitas crianças para ajudar. Ela ajudou muito. E ao incrédulo apóstolo Tomé, Jesus pediu que ele lhe tocasse as chagas, elogiando assim o sal da fé de todos aqueles que não necessitam de provas para crer em Jesus e no que ele ensinou. Vejam que como Jesus era maravilhoso para colocar, as condições, as palavras para ensinar. E Jesus preparou os seus discípulos para que eles saíssem a pregar o Evangelho, tornando-se assim o sal da terra para ensinar. Os discípulos também eram o sal da terra que ensinava, que ajudava, e que eles poderiam combater a deterioração, que significa o quê? A nossa mágoa, a nossa raiva, E isso eles combateram e deram o sabor ao mundo todo do sal da esperança, E todos nós somos convidados, cada um de nós a seu tempo, Conforme os talentos de cada um, nós somos convidados a sermos o sal da terra. Cada um tem um talento, a seguir e pode usar esse talento para ajudar, para ser o sal da terra nesse planeta. E nós, nesse planeta, estamos aprendendo como estagiários ainda para o nosso progresso moral, porque nós ainda estamos vivendo num planeta de provas e expiações. Aqui nesse planeta Terra ninguém é perfeito, Então, nos compete a não deixarmos nos contaminar pelas ilusões do mundo. E assim, com as nossas atitudes, boas atitudes, transmitir sempre, praticando o bem por todos os momentos, Com o sal da mensagem consoladora do Evangelho, que o Evangelho você abre em cada... Vocês podem notar que quando você está com algum problema, você abre o Evangelho assim ao acaso, sempre vem uma mensagem para te ajudar. Então, o Evangelho tem muitas mensagens consoladoras, que elas se multiplicam em pão da vida, para as pessoas carentes, para a glória de Deus e para a nossa libertação, para que a gente possa também se libertar dos nossos maus costumes, e melhorar a nossa vida. E assim a gente vai oferecendo sempre uma palavra de consolo e de amor ao próximo. E agora, para terminar, eu trouxe para vocês uma historinha, que eu costumo sempre ler uma historinha, o pessoal até dá risada, Porque vejam só que como uma criança pode até nos ensinar. Ouçam essa historinha, chama-se Um Irmão Como Esse. E tem uma frase de Masaru Taniguchi, que diz assim: não há satisfação maior do que aquela que sentimos quando proporcionamos alegria aos outros. Essa é a frase. Agora eu vou contar a historinha. Um amigo meu chamado Paulo ganhou um automóvel de presente do seu irmão no Natal. Ele ganhou um automóvel do irmão, novinho. E na noite de Natal, quando Paulo saiu do seu escritório, um menino de rua estava andando em volta do reluzente carro, lindo, maravilhoso, admirando o carro. Aí ele perguntou: esse carro é seu, senhor? Aí o Paulo respondeu: meu irmão me deu de presente de Natal. O garoto ficou boquiaberto
e disse: quer dizer que foi um presente do seu irmão e não te custou nada? Como assim? Rapaz, quem me dera, ele falou para o Paulo, né? E ficou pensativo. É claro que o Paulo sabia o que ele ia desejar. Ele ia, olha como a gente julga, vejam só. Ele ia desejar, o Paulo pensou, ter um irmão como aquele. Mas o que o garoto disse chocou o Paulo tão completamente que desarmou ele quando ele julgou, né? Ele o desarmou. Aí o menino disse: quem me dera ser um irmão como esse, ser um irmão como esse, não querer ter um irmão como esse. Aí o Paulo olhou o garoto com espanto e então, impulsivamente, ele acrescentou: você gostaria de dar uma volta no meu automóvel? Ah, sim, eu adoraria, disse o menino. E depois de uma voltinha, o menino falou, com os olhos incandescentes: o senhor se importaria de passar em frente à minha casa? O Paulo deu um breve sorriso e pensou que soubesse o que o rapaz queria. Ele pensou que soubesse o que o menino queria. Ele queria mostrar para os vizinhos, ele julgou novamente, queria mostrar para os vizinhos que podia chegar em casa num carrão, né? Mas o Paulo estava novamente enganado. Pode parar em frente àqueles 2 degraus, disse o menino. Ele subiu correndo os degraus. Então, passado alguns minutos, Paulo ouviu-o retornar, mas ele não vinha depressa. Ele carregava o seu irmãozinho paralítico. Sentou-se no degrau inferior, depois como que fortemente abraçou o menino, o irmãozinho, e apontou para o carro. Aí está ele, amigão, ele disse para o irmão, exatamente como eu te contei lá em cima. O irmão dele deu esse carro de presente de Natal e não lhe custou nem um centavo. E eu, algum dia, vou te dar um igualzinho. Então você poderá ver com seus próprios olhos as vitrines de Natal, todas as coisas bonitas que eu venho tentando contar para você. Paulo saiu do carro e colocou o rapazinho no banco da frente. O irmão mais velho foi, com os olhos brilhando, sentado atrás. E os 3 deram uma volta comemorativa ali pelo bairro. E naquela noite, Paulo aprendeu que a felicidade maior nós sentimos quando nós proporcionamos a felicidade para alguém. Eu achei tão lindinha a história que eu quis compartilhar com vocês. Então, gente, eu agradeço muito, imensamente, pela presença de todos nessa casa. Esperamos que essa casa fique lotada todas as semanas, né, para que a gente possa compartilhar com vocês os ensinamentos de Jesus. E também quero agradecer a equipe espiritual que nos dá toda a sustentação, né, para que a gente possa falar sobre Jesus e trazer esses momentos de reflexão a todos vocês. Então, diante de tudo que nós recebemos aqui neste momento, nós agora vamos vibrar muito amor por todo o universo, vibrar amor pelo nosso país, pelos nossos governantes para que coloquem sempre a cabecinha no lugar, vibrar muito amor por aqueles que estão sofrendo com as guerras, que atualmente está muito difícil, e assim vibrar também pelos doentes, pelos que estão mutilados também, né? Pelos que estão hospitalizados. E agora vamos vibrar especialmente pela nossa família e por aquele familiar com o qual nós temos muitas dificuldades de relacionamento. Vamos pôr em prática aquilo que nós aprendemos hoje
e perdoar e também nos aproximar mais dessa pessoa. E agora vamos fazer uma vibração especial por nós mesmos, para que possamos estar sempre atentos, sempre procurando fazer o melhor de nós. E assim, agradecidos, nós vamos encerrar a nossa pequena e humilde reunião, fazendo agora a prece da fraternidade. Jesus, nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo, para que possamos todos sermos o sal da terra. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. E muito obrigada. Então agora nós vamos passar para os passes, tá? A sala do passe fica aqui, ó.